político muito importante para o cenário nacional e também para o nosso cenário do estado de Sergipe, porque, quer ou não queira, o desenvolvimento de um estado ele depende da política. Então, a gente tem que estar cobrando dos políticos, fazendo esse trabalho de bastidores para que o projeto do Sergipe Águas Profundas ele realmente aconteça, que é um sonho que já está há um bom tempo e que ele precisa se tornar realidade para que o nosso estado possa ter o desenvolvimento que ele realmente merece. Daqui a pouco a gente vai falar do projeto Sergipe Águas Profundas. Tem a licitação que já foi publicada, né? Sim. Pela Petrobras, pelo governo federal. Já justamente empresas interessadas, porque a primeira licitação deu deserto. Nenhuma empresa apresentou proposta. Mas antes da gente falar sobre essa possível volta da Petrobras para Sergipe, a retomada também da Fafem, que já foi anunciada inclusive pelo presidente Lula, queria entender o seguinte: hoje, além dessa defesa da volta da Petrobras para o Estado, qual o trabalho do Sindipetro com relação aos atuais trabalhadores, a atual situação de vocês da Petrobras? Hoje, Foca, a gente tem buscado trazer de volta os trabalhadores que foram transferidos do estado de Sergipe de forma compulsória pela Petrobras no governo passado. Então nós temos, infelizmente, um quadro de funcionários com depressão, sergipanos, que hoje teve que abandonar a sua família aqui no estado de Sergipe para trabalhar lá no Sudeste e anseia por essa volta. Então, tem quantos trabalhadores nessa situação, Tiago? Hoje a gente tem quase 500 trabalhadores nessa situação, que trabalham lá, são sergipanos e trabalham no Sudeste, e a gente tem feito um trabalho, a gente conseguiu trazer cerca de 100 trabalhadores nesses 2 últimos anos de governo atual, para estar trabalhando aqui em Sergipe, lá na Rua Acre. A Rua Acre, ela que seria desabitada, seria vendida pela Petrobras. A gente conseguiu retomar junto com a política, junto com o governo de Lula, e hoje a gente tem aí a Rua Acre ativa com trabalhadores próprios e terceiros. Isso é muito importante, é um símbolo da permanência da Petrobras no estado de Sergipe. Quando você vê aquela Rua Acre ali sumindo, verdade. Você tem a ciência que a Petrobras ela está prestes de sair. Isso não vai acontecer, né? Mas eu estou falando que aquele é um símbolo muito importante para o nosso estado. Então a Petrobras só está presente em Sergipe, ali na Rua Acre. Hoje nós estamos na Rua Acre e estamos também em Águas Rasas, aqui no nosso litoral sergipano. A gente vê aquelas plataformas aqui no nosso litoral. Ela pertence à Petrobras e a Petrobras ela tem que cumprir o seu papel social, que é fazer o descomissionamento dessas plataformas, já que ela não produz mais e ela precisa retirar, fazer todo um trabalho. É um trabalho que tem gerado emprego e um investimento muito elevado, um investimento bilionário, para fazer esse trabalho de descomissionamento. Já estão realizando essas retiradas? Sim. De todas elas? São quantas no São total? 26 ao total. Nós temos 26. Já foram retiradas quantas? Já foram retiradas, conclusiva uma, tá? Toda a sua estrutura de ferro, e a gente tem uma pretensão aí, eu acredito, de 10 a 15 anos para concluir esse projeto. A Petrobras recentemente tentou fazer uma análise para reativação, mas não é um processo fácil, não é barato também, já que a gente tem que fazer uma reconstrução de linhas, todo um trabalho que é custoso. Então não sei se vai valer a pena, até porque também a Petrobras já não tem mais o Tecarmo pertence à empresa que comprou o campo de Carmópolis, então não sei como a Petrobras iria tornar isso viável para trazer essa produção de volta. E a gente tem também a Fafem. A Fafem é uma realidade que pertence à Petrobras e retornou agora de forma definitiva para a Petrobras. Antes estava alugada, e agora está de volta com a Petrobras. Então, a volta da Fafem, qual o impacto na geração de emprego? Porque já está começando a contratar, já está se preparando para justamente voltar a contratar mais profissionais ou não? Internamente na fábrica, as contratações elas já se encerraram. A gente tem agora já próximo do início da produção, já que as manutenções já foram feitas e já está começando a aquecer os motores para que a gente tenha já a produção de fertilizantes no estado de Sergipe. Começa quando a previsão? A previsão é agora no final de dezembro para o início de janeiro, a gente já ter o início da produção de fertilizantes aqui no estado de Sergipe.
Então, mesmo começando a produção de fertilizantes, não vai ter o impacto agora, de forma imediata, no aumento de número de trabalhadores. Vamos ter, Foca. Porque no entorno da fábrica, a gente vai precisar fazer o transporte desse material. Então, aí já entra os caminhoneiros. E aí, quando entra os caminhoneiros, você naquela região da fábrica, você já tem restaurante, os postos de gasolina, hotel. Então, você movimenta toda uma cadeia ao redor. É o efeito multiplicador de uma indústria e da indústria de petróleo principalmente. Sim. Que, na verdade, depois de quantos anos volta a produzir fertilizante pela Petrobras, devolvida à Petrobras? Da Petrobras a gente já tem cerca de 4 a 5 anos que ela está arrendada para outra empresa. Parada e arrendada. O que há de verdade, Tiago, com relação à Carmo Energy? Ela vai ser vendida, não vai? Vai sair do estado de Sergipe? Você já ouviu essa história? Eles têm encontrado bastante dificuldade para conseguir tornar o projeto bastante rentável. É um desafio muito grande para a Carmo Energy, porque a gente tem um campo onde já entra na parte técnica, Foca, mas é um campo que tem um volume de água produzida muito grande. Então é um desafio muito grande para a empresa ela fazer com que essa água produzida seja destinada de uma forma corretamente ambiental e com um teor de óleo nessa produção bastante baixo. Então você produz quase 97%, 98% de água e 2% de gás, ou de óleo. O gás, ele não tem nem colocado para venda porque é um volume muito pequeno, então eles acabam queimando esse gás. Então hoje o estado de Sergipe, zero comercialização de gás produzido no nosso estado. E aí onde entra os futuros projetos para que a gente torne realmente Sergipe diferencial na venda e comercialização de gás. Vamos falar sobre Sergipe Águas Profundas. A licitação, a primeira, foi publicada, deu deserta. Nenhuma empresa do mundo se interessou em fazer parte desse projeto aqui em Sergipe, que é a extração de petróleo, né? Em águas profundas do nosso litoral. Ou seja, as plataformas muito mais longe do litoral, digamos assim, para deixar de forma bem traduzida e mastigada para quem está nos assistindo, Tiago. Agora a Petrobras publicou um outro edital de licitação para se escolher a empresa. Já se tem empresas interessadas. O que há de novo nessa nova licitação? A Petrobras reformulou a licitação, já que na realidade nós estamos na terceira licitação. A terceira já. A primeira deu deserta, a segunda teve uma empresa, mas não tinha muita credibilidade. E aí foi descartada pela Petrobras. E agora nós estamos na terceira licitação, onde a gente conseguiu, existem 3 empresas com know-how internacional na construção do navio, FPSO, que deram lance, e aí a Petrobras tem, desde o mês de outubro, 6 meses ela vai ter para poder apreciar, analisar essas propostas e assim dar o veredito de quem vai iniciar a construção do navio para o estado de Sergipe. Sim. Então, deixa eu só trazer aqui uma correção. Não serão plataformas, será um navio. É um único navio que será construído. E de princípio vai ser para o CEAP-2. Nós temos dois grandes blocos, CEAP-2 e CEAP-1. Então, nessa primeira licitação é para o CEAP-2. Posteriormente, essa empresa ela poderá apresentar proposta mais detalhada para o CEAP-1. Tá? Certo. Então, qual a diferença da extração de petróleo em águas rasas e em águas profundas? Qual a diferença, Tiago? Águas rasas, você chega aí uma lâmina d'água de 300 metros, águas ultra profundas, que é aqui no nosso estado de Sergipe, 2.990 metros de profundidade só de lâmina d'água. Só de lâmina d'água. E a técnica de extração muda? Sim. A perfuração ela é muito parecida, mas você tem desafios novos, porque você tem uma profundidade maior, tá? Então você trabalha com pressões e temperaturas mais elevadas. Tá? Isso dificulta para que os equipamentos consigam chegar lá no alvo, onde está o petróleo e o gás. Então não é tão simples você fazer essa extração. E a gente tem o povo brasileiro, foi o povo brasileiro que conseguiu desenvolver essa tecnologia a partir do pré-sal, e hoje a gente é referência mundial
para águas ultraprofundas. Sim. Essa licitação, na verdade, ela serve para escolher a empresa que vai construir o navio. Perfeito. A perfuração e extração vai ser feita pela Petrobras. Pela Petrobras. Não é isso, Tiago? Isso, é bom deixar claro aqui para as pessoas leigas que às vezes não entendem desse mundo, né, da Petrobras, né, do petróleo. Tem um detalhe interessante, Foca, que nesse campo de águas profundas são apenas 33 poços. No campo de Sergipe, nós temos cerca de 3.300 poços. Para 3.300 poços em terra, a gente tem uma produção de 10 mil barris por dia de petróleo produzido. Com 3.300 poços. Em alto mar, com 33 poços, a Petrobras vai produzir 240 mil barris de petróleo. Ou seja, 24 vezes mais para um quantitativo de poço infinitamente menor. Então é um projeto muito rentável. A Petrobras fez a sua declaração comercial em dezembro de 2019 e aí precisa ter e tem tido essa articulação, essa pressão política que tem que continuar tendo até a chegada do navio. Porque tem um detalhe, Foca, importante. As pessoas acham, já iniciou a construção do navio, então está tudo ok. Não. Por quê? Porque tem histórico da Petrobras, onde iniciou a construção do navio, que ia ser destinado para um local, e depois esse navio foi colocado para outro lugar. Sim. Interesses econômicos ou interesses políticos, não sei. Por isso que é importante, nesse ano eleitoral de 2026, a política sergipana continuar esse diálogo com a Petrobras, essa cobrança, para que esse projeto realmente continue no seu trilho, não saia do trilho. Certo. E por que o cidadão comum, o cidadão que não tem ligação nenhuma com a Petrobras, não tem envolvimento nenhum com o Sidipetro, não conhece ninguém que trabalha na área, por que esse cidadão deve se preocupar com a volta da Petrobras para o Estado? Porque ele tem que comemorar a volta da Fafem, que já está aí, já é uma realidade. Porque ele tem que comemorar essa volta da Petrobras e cobrar dos políticos, ô Tiago? Eu tive essa pergunta recentemente por uma pessoa leiga. Um servente de pedreiro me perguntou, Tiago, qual a importância do retorno? Me explique porque... A senhorinha que está em casa agora nos assistindo, ela deve estar fazendo essa pergunta. Sim, por que eu devo se interessar pela volta da Petrobras? Aí eu fiz uma explicação bem simples para ele. Eu falei, vou dar o exemplo da Fafem. A Fafem internamente vai ter cerca de 700 trabalhadores. Tem cerca de 700 trabalhadores. Esses trabalhadores, ele recebe o seu salário e externamente ele vai ter que ir numa padaria, ele vai ter que ir no mercadinho, ele vai no restaurante com a família, ele vai no depósito comprar sua bebida para tomar sua cervejinha no final de semana. Olhe quanto se movimenta a economia quando você tem, estou citando, 700 trabalhadores. Imagine, gente, cerca de 20 a 30 mil trabalhadores empregados. Quando a Petrobras voltar? Para o Sergipe e Águas Profundas. Quantos? De 20 a 30 mil trabalhadores. É muita gente. Porque o petróleo... E a mão de obra sergipana? Sergipana. Tem que ser daqui? Grande parte? O que é que a gente tem feito? O que nós fizemos na Fafem? A gente cobrou da empresa que assumiu lá a parte operacional da Fafem que 70% no mínimo fosse sergipano. Ela conseguiu alcançar 96% da mão de obra de lá é sergipana. 96%. Da Fafem. Da Fafem. Então, no CEAP, a gente vai fazer essa mesma cobrança às empresas que vierem trabalhar aqui no estado de Sergipe, para que essa mão de obra fique aqui no estado de Sergipe. E o que foi que a gente fez, Foca? A gente intermediou com a empresa e com o governo do estado de Sergipe, através do NAT, para que essa seleção não fosse uma seleção política, ou não fosse uma seleção de indicação, que fosse uma seleção o mais justo possível para alcançar a população sergipana e aquela que está precisando, aquele pai de família que tem seu filho, tem sua esposa e precisa levar o seu alimento para casa. Esse é o papel também da atividade sindical. Você vê que as pessoas precisam trabalhar para levar o sustento para casa, para seus filhos. Então a gente pediu ao NAT, junto com essa empresa, que buscasse selecionar currículos de pessoas que tivessem filhos estudando, pessoas que morassem na região em torno da fábrica, Maruim, Riachuelo. Agora veja, o jovem está em casa agora, os pais
de um jovem, de um adolescente? Qual a formação técnica e até mesmo uma formação superior que ele deve buscar agora para que no futuro, daqui a 3, 4 anos, quando esse navio estiver pronto, que ele consiga uma oportunidade nesse universo aí de cerca de 20 mil empregos que serão gerados pela volta da Petrobras? Vamos lá, Foca. Eu vou citar um projeto da Petrobras primeiro, chamado Autonomia e Renda. Isso não tem se vinculado muito na parte jornalística do estado de Sergipe, até porque no IFES ainda não conseguimos deslanchar o projeto, o dinheiro está separado para o IFES. Então a Petrobras tem um projeto chamado Autonomia e Renda, onde ela vai oferecer cursos para a população e esse jovem ele vai receber uma bolsa que varia de 600 a 850 reais, para ele poder estudar em um curso que está linkado com essa parte de petróleo e gás, que vai ser fornecido de forma gratuita tanto no IFES quanto no Senai. A gente vai continuar cobrando para que os políticos sergipanos também cobrem a Petrobras, para que o recurso realmente venha. E agora, em 2026, a gente tem esses cursos para a população. Pela expectativa, são 300 vagas anuais para que os jovens possam tanto estudar e ganhar seu dinheirinho e ter essa oportunidade amanhã para estar adentrando a área do petróleo e gás no estado de Sergipe. No entanto, os cursos de operação, instrumentação, mecânica, pintor industrial, automação, são cursos que geralmente se precisa muito para que a pessoa possa trabalhar no ramo de petróleo e gás. Tem um curso também importante, Foca, que a gente começou a movimentação com os políticos. Não é fácil conseguir fazer isso, mas aí eu já quero o espaço para que a gente possa fazer esse trabalho, que é o curso de CBSP e THILT, que é um curso obrigatório para que o trabalhador possa embarcar. Esse curso ele não existe mais no Nordeste e nem no Norte do nosso país. Ele foi totalmente canalizado lá no Rio de Janeiro, está centralizado no Rio de Janeiro. Então o trabalhador ele tem um custo muito alto para poder fazer esse curso e poder embarcar. Porque além do pagamento do curso, que não é barato, a pessoa tem que gastar com passagem aérea, tem que gastar com hotelaria, e se torna um curso extremamente caro. Eu cito aí a mais de 5 mil reais para que ele possa ter esse curso. Então o que é que a gente vem cobrando, já citei com alguns políticos, para ver se a gente consegue botar essa ideia adiante. É ter um curso, uma parceria público-privada aqui no nosso estado de Sergipe, para que esse curso ele possa ser fornecido aqui no estado de Sergipe e vai se tornar uma referência para todo o Nordeste, porque desde o Rio Grande do Norte até a Bahia, esses trabalhadores todinho vão lá para o Rio de Janeiro para fazer esse curso. Se a gente tem esse curso aqui numa parceria público-privada, tornando ele mais em conta, todo esse Nordeste vem aqui para Sergipe para fazer esse curso. Então, a gente vai ter o IFES lá em Japaratuba, e eu levei a ideia de, dentro do curso de petróleo e gás, lá no IFES, ter uma parceria público-privada para que a gente tenha esse curso lá dentro do IFES. Ou então em outra esfera, aqui no estado de Sergipe, não sei, Senai, Senac, para que a gente tenha esse curso no nosso estado e assim flexibilize para que os jovens, os pais de família possam fazer o curso e embarcar aqui em Sergipe. Entendi. Então o curso é o curso de petróleo e gás. Isso. Esse específico é o técnico e o superior. Nós temos aqui à disposição em Sergipe hoje. Temos. E esse curso específico que você falou, vamos lá? É o CBSP certo. E o THILT. São cursos de segurança para que você possa embarcar, pegar o helicóptero, esse THILT mesmo, é um curso de escape de aeronave caso ela venha a cair no mar. E aí é um curso obrigatório, para a pessoa ir, tem que ter esse curso, e não é um curso barato. Entendi. Então vamos cobrar, viu, Tiago? Quando realmente a Petrobras voltar para o estado de Sergipe, quando for concreto, e já é concreto, porque se tem essa licitação, empresas renomadas no mundo já se interessaram para construir esse navio, já é uma realidade. Só falta justamente agora cumprir as etapas, as fases, que é a conclusão da licitação, se escolher a empresa, se assinar ali, pagar, assinar a ordem de serviço, a empresa começa a construir o navio, e aí é evidente um prazo de quantos anos para a conclusão? A construção do navio são 5 anos. No entanto,
antes da construção do navio, você tem que fazer toda a infraestrutura de gasoduto e de ramificações no alto mar para coletar esse gás, esse óleo, que são cerca de 600 quilômetros de linha de gás. Para você ter uma comparação, Foca e população sergipana, recentemente foi feita a linha de gás que liga o porto até a linha da TAG, que são 25 quilômetros. Só nesse projeto de 25 quilômetros foi gerado 500 empregos, seja para os sergipanos. Imagine 600 quilômetros de linha de gás. O quanto a gente vai precisar de soldador, de técnico de segurança, de mecânico, de pessoal que dirige as carretas. Então é um volume de emprego muito grande que vai ter que ser executado antes da chegada desse navio. Cerca aí de 2 anos antes, a Petrobras ela tem que começar a fazer essa construção dessa linha de gás e dessas ramificações no alto mar. Então, descomplicando aqui para você, deixando tudo bem mastigado, para que você possa entender o significado real, a importância real da volta da Petrobras aqui para o nosso estado. Tem muita informação depois do nosso intervalo, mas pedir licença aqui ao Tiago, porque eu vou falar sobre um assunto muito importante, que é a linha de suco 100% da Maratá, tá? É 100% fruta sem adição de açúcar, é isso mesmo, sem adição de açúcar. Você, por exemplo, que gosta de produtos sem conservantes, conheça a linha de suco 100% da Maratá, nos sabores de uva, uva com maçã e laranja. Então, pensou em produtos de qualidade? Pensou Maratá, porque Maratá é, sem dúvidas, o melhor que há. Eu já estou aqui com o meu 100% uva, pra gente, uva com maçã, né, pra gente saborear, né, meu querido Tiago? Chamar o nosso break e a gente volta em 2 minutos, não sai daí. Atenção empreendedor, vem aproveitar o fim de ano imbatível MovePay. Aqui você vende mais, pagando a menor taxa do mercado na sua maquininha. Só 0,66% no débito e aluguel grátis durante 60 dias. Fim de ano imbatível MovePay. O Murilo antes da Bades era dependia de mim pra tudo. Meu filho não comia, meu filho não andava. Hoje ele tem uma vida, na medida do possível, normal. Com a sua doação, a Abades transforma vidas. Doe o valor que desejar pelo Pix. A chave é doe@abades.org.br. Abrace a Abades. Réveillon 2026 no Hey Beach Lounge Bar. Pé na areia, buffet completo, open bar e uma energia que só o Hey Beach sabe entregar. A voz marcante de Maísa Reis. A vibração de Gladson Brown. E o batidão do nosso DJ, fazendo a praia inteira dançar até o amanhecer. Espaço Kids com Dona Antônio, além de estacionamento privativo e uma queima de fogos inesquecível direto da areia. Garanta seu lugar no Hey Beach 998687655 e Instagram @Hey Beach. É segunda no programa Cidade Alerta Sergipe. Não perca o quadro Iguá na sua porta. Informação a serviço dos sergipanos. Oferecimento Iguá. Cuidado que chega junto. Virada premiada Banese Card. Concorra a 1 milhão de pontos Livelo e prêmios de até R$500 todos os dias. Virada premiada Banese Card. Aproveite essa chance de começar 2026 com tudo. De volta aqui na tela da sua TV Atalaia, nesta segunda-feira. Que Deus abençoe a sua semana, que ela seja produtiva, repleta de muitas coisas boas, tá? Que os seus objetivos sejam alcançados sempre, tá? E a turma se preparando já agora para o final do ano, planejando as férias, planejando estar com a família, com os amigos e, evidentemente, planejando o futuro, planejando 2026. Tem que se planejar, viu? Olha, voltamos aqui com o nosso programa, hoje recebendo o Tiago Ítalo, diretor do Sindicato Unificado dos Trabalhadores Petroleiros, Petroquímicos, Químicos e Plásticos do estado de Alagoas e Sergipe. Olha, veja, antes da gente falar dos entraves, do que pode acontecer, Tiago, no decorrer dessas fases aí, dessas etapas, se realmente a coisa não sair como a gente está prevendo, queria saber de você o que significa, vamos lá, as funções, né? Petroleiros, químicos, petroquímicos, plásticos, qual a diferença?
Então, o Sindipetro, ele representa várias categorias, né? A dos petroleiros, que trabalham no ramo do petróleo e gás, fertilizantes também, que trabalham na Fafem e nas ensacadoras. Tem outro detalhe que a gente esqueceu de falar da Fafem. A Fafem vai acabar reativando ensacadoras que tem ali ao redor da fábrica, gerando mais emprego assim para aquela população local. Os químicos, o pessoal que trabalha na indústria química, os trabalhadores do químico a gente também representa. Lá no estado de Alagoas nós temos várias empresas, indústrias, a qual o Sindipetro representa. Infelizmente teve até uma recente que pegou fogo lá e nós estávamos lá para acompanhar os trabalhadores. Então é isso, a gente tem uma vasta gama de empresa a qual a gente tem essa responsabilidade de estar lá, de estar cobrando. Os plásticos que eu mencionei, são esses empacotadores? Os plásticos, você tem fábrica de PVC, você tem fábrica de copo, então você tem uma gama de fábricas a qual a gente também tem no nosso estatuto o poder de estar representando. E que pode vir a surgir no estado de Sergipe, que entra nesse ciclo multiplicador de empresa com o projeto SEAP, porque se a gente tem um volume grande de petróleo, a gente pode ter também um polo, certamente, com o trabalho político, um polo petroquímico no estado de Sergipe, algo que nós não temos. E com esse volume de gás e de petróleo, a gente pode ter, então, várias empresas de plástico também podem surgir aqui no estado de Sergipe. Olha, a gente vive uma enxurrada de siglas. É impressionante. Todo órgão, toda secretaria é uma sigla. Então, quando você, espectador, você sergipano, ouvir o nome SEAP, Sergipe Águas Profundas. É isso? Isso, esse é o projeto da Petrobras no nosso litoral. Então, o significado de SEAP é isso, Sergipe Águas Profundas. Então, para a gente simplificar, tá, esse projeto, né, que vai ser realmente revolucionário na nossa economia. Antes da gente falar do impacto financeiro e de arrecadação para o Estado, para os municípios, porque o Estado de Sergipe e os municípios serão afetados, impactados positivamente. A arrecadação, a grana nos cofres públicos vai aumentar de forma gigantesca com a chegada, com a volta da Petrobras aqui para o Estado. Mas os entraves, Tiago, que pode acontecer no decorrer desse caminho, a previsão não pode, aliás, pode não se concretizar. Essa previsão que a gente está fazendo, uma boa previsão, né, do futuro, pode não acontecer. Quais são esses entraves? O que é que pode acontecer se realmente a coisa não sair da forma que a turma está planejando? Foca, eu vou citar uma fala do presidente Lula logo quando ele assumiu nesse mandato atual. Teve uma reunião com sindicatos, vários movimentos sociais lá em Brasília, e ele falou o seguinte, quem cobrar mais, quem se mobilizar melhor, leva. Então, o SEAP não é diferente. Tem que existir uma mobilização da sociedade sergipana, tem que existir uma mobilização dos políticos sergipanos, uma mobilização também do Sindipetro, que tem feito esse trabalho, para que os recursos da Petrobras, que são limitados, não são infinitos, eles venham para o estado de Sergipe. Então, o primeiro ponto é esse, o recurso. Então, se você tem vários projetos no Brasil, onde atualmente nós temos a margem equatorial, que é uma riqueza imensa também, nós temos Pelota no Rio Grande do Sul, que foi descoberto agora recentemente pela Petrobras, nós temos a expansão do pré-sal. Então, a Petrobras tem vários projetos com parcerias com outras empresas, onde ela vai alocar seu recurso. Então, a participação política e social nisso também conta bastante. Então, a Petrobras vai tirar um investimento de um ponto desses aí, que são rentáveis, que são promissores para ela, para pensar em Sergipe. Para dizer assim, olha, eu vou pegar um pedacinho desse recurso e vou colocar lá no Sergipe Águas Profundas. É isso, Tiago? Isso. Traduzindo. Praticamente isso, Foca. O que é que a gente tem vislumbrado, né? A Petrobras agora lançou seu plano estratégico 2026 até 2030. De 5 em 5 anos ela faz o seu plano estratégico. Que pode ser mudado no meio do caminho? Pode. Depende muito dos ventos, da política, do valor do preço do blend do petróleo. Tem vários fatores que podem fazer com que a Petrobras pare e fale, não, a gente vai ter que fazer a revisão desse planejamento.
Recentemente a Petrobras falou que ia rever a questão do SEAP, devido à baixa do preço do petróleo. No entanto, parte desse recurso vai ser colocado em outro projeto. E aí a política sergipana, o governador, os senadores, a própria sociedade sergipana tem que fazer essa pressão para que esse recurso ele venha para Sergipe. O sergipano ele merece porque o sergipano já está na fila primeiro. Vamos respeitar a fila, gente. Vamos respeitar a fila. Nós, sergipanos, estamos primeiro na fila. Pelotas veio depois, Mágica Equatorial veio depois, e Sergipe é rentável. A Petrobras falou que é rentável o projeto em 2019, quando ela fez a sua declaração comercial, ela falou que o projeto é rentável. Então, se é rentável, e lá também é rentável, mas nós estamos primeiro na fila. Então tem que vir primeiro para Sergipe. E é esse trabalho que a nossa política tem que fazer de cobrança. Aí é onde entra a política. Fala, não, calma aí, por que vai tirar o dinheiro de Sergipe? Então os entraves, eles só podem aparecer se a política não se mobilizar, se não houver uma pressão, é isso? Sim, principalmente, ao meu ver. Por quê? Porque por mais que você tenha essa variação de preço de petróleo, tá? O recurso da Petrobras ela vai existir para o investimento, ela não vai deixar de investir. Até porque em 2030, Foca, tem um detalhe importante, o pré-sal ele começa a cair a sua produção. Então, com a queda da produção do pré-sal, a Petrobras ela já tem que ter produzindo novas fronteiras de petróleo e gás para que ela mantenha a sua crescente na produção de petróleo e gás. Porque por mais que exista a transição energética, Foca, o petróleo e o gás ainda vai ser durante um tempo o vetor nessa transição energética. Porque para você investir em fontes renováveis, você precisa ter dinheiro. E de onde é que a empresa vai tirar dinheiro se ela parou toda a sua produção? Então ela tem que continuar lucrando para que ela invista em fontes renováveis. E aí um detalhe importante, já entrando para um ponto de transição energética, já que a gente saiu da COP30 lá no Amazonas recentemente, e na COP21 os países se comprometeram em reduzir a produção de carbono para você ter uma poluição cada vez menor no mundo. Um dos elementos para a transição energética, já afirmado pelas empresas, pelos governos, por cientistas, é o gás natural. Porque o gás natural, apesar de ser uma energia fóssil, ele produz 50% menos gás carbônico que o carvão e 30% menos gás carbônico que o petróleo, o diesel, a gasolina. É aí onde Sergipe entra. Aí onde Sergipe entra. Entendi. Então, se o carro-chefe do nosso projeto é o gás, os 18 milhões de metros cúbicos de gás produzido por dia, então a Petrobras, como uma empresa que tem responsabilidade social, responsabilidade ambiental, ela precisa priorizar os projetos onde você vai produzir uma energia cada vez mais limpa. E esse é o nosso projeto. Entendi. E essa é a transição energética. Perfeito. É esse desafio de produzir uma energia mais limpa a cada dia. Cada dia mais. Estamos em transição, né, Tiago? Sim. Essa transição por quê, Foca? Porque você tem hoje, qual é a principal fonte de energia no mundo? São os combustíveis fósseis, que é o diesel, a gasolina, o gás natural. E a gente está fazendo uma transição para as energias renováveis, que é energia solar, energia eólica, energia do hidrogênio. Só que para você fazer essa transição, essas três que eu citei agora, ela não tem a capacidade de fornecer o quantitativo de energia que a população mundial necessita. Então, se você parar com os fósseis hoje, a gente entra num colapso e nem vocês aí em casa estariam assistindo a gente, porque não teria energia suficiente para você ligar a sua TV em casa. Então, você tem que ter essa transição de forma inteligente, para que nós tenhamos, nessa transição, um combustível que consiga suprir a necessidade da população e que polua menos. E esse combustível é o gás natural, onde você pode utilizar no seu carro, onde você pode utilizar nas fábricas, que tem... Porque assim, as pessoas falam, Tiago, mas aqui em casa eu já uso gás. Mas o que a população usa de gás é infinitamente menor do que as fábricas necessitam. Só para você ter a ideia, a população ter a ideia, a população sergipana como um todo tem uma necessidade de 300 mil metros cúbicos de gás por dia. 300 mil. Só a Fafem precisa de 1 milhão de metros cúbicos de gás por dia. Só uma fábrica.
Se você pegar a termoelétrica aqui do nosso litoral, ela precisa de 2 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Então, é uma dimensão muito maior. Então, essas empresas, se ela for queimar carvão, ela vai produzir muito CO2, muito mais CO2. Por isso que ela precisa do gás natural. Para ela chegar na placa solar, na eólica, são energias que elas são sazonais. Como assim? Ela depende do clima. E se você ficar dependendo do clima para gerar energia, imagine, tá você em casa de noite e você não tem sol para gerar na energia solar. E aí você, naquele momento, você está sem vento. Como é que você vai ter energia? Aí onde entra o gás natural, que vai aquecer as turbinas das termoelétricas e gerar no horário de pico a energia para a população. Entendi. Então, o gás natural é a solução para equilibrar isso. Perfeito. No mundo. Perfeito, é isso, no mundo, Thiago? perfeito. Perfeito. Por mais que ele seja uma energia fóssil, quero deixar bem claro. Ele não é isento de poluição. E digo mais, até as energias renováveis, elas também têm a poluição dela. Você acha que é inviável o mundo sobreviver, o mundo viver só de energia renovável ou não? Atualmente, sim. Atualmente, sim. Tiagão, obrigado. Ó, um papo sensacional, cara. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Eu acho que foi didático, as pessoas puderam entender de forma bem simplificada, mastigada, todas as informações. Como é que segue o Sindipetro lá no Instagram? Sindipetro ALSE. Gente, segue lá, dá a curtida, participa desse movimento dos investimentos da Petrobras no nosso estado. É muito importante pra gente. Até vocês aposentados, também segue lá, sabe por quê? Porque você tem um filho, você tem um neto, e aí onde vão surgir a oportunidade para que eles possam ter o seu emprego. Então tá aqui, ó, Sindipetro, @Sindipetro, tá? Você segue lá no Instagram e acompanha o trabalho dessa turma incansável. Muito obrigado a você pelo carinho da amizade, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana repleta de coisas boas, tá? A gente volta a se encontrar aqui amanhã na tela da sua TV Atalaia. No fim do dia,